Primeiro livro de Reis, parabéns às nossas crianças e ao poeta da nossa congregação, Jesus é a Vida. Eu preciso dizer a esse rapaz que ele é brutal, né? Ele é brutal, é fora de série. É impossível não contemplar beleza, lógica, doutrina, estética. Que mais dons e talentos surjam dentre nós, e todos virados para o anúncio do nome daquele que salva, aquele que cura, aquele que batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Amém? Então todo dom perfeito provém do Pai das luzes, e precisamos então direcioná-lo para quem confiou nos tal dom. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis 19. Quem já achou? Glórias. Quem ainda não achou? Primeiro de Reis 19. Quem já achou? Amém. Vamos ler o versículo 10. Ao 14, quem já achou? Diz a palavra: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Eu fiquei quem? Alguém diga comigo: só. Ou sozinho. Eu fiquei só. E buscam a minha vida para matarem. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois de fogo, uma voz mansa e delicada. Voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E busco a minha vida para matarem. O Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unja a Israel sobre a Síria. E unge a Israel rei sobre a Síria. Amém. Pai, obrigado porque o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Traga a nós os teus conselhos, os teus concertos. Aviva-nos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, pois ela é eficaz. Ela é poderosa
para derrubar muralhas, para nos instruir na verdade, para nos edificar, e que esta manhã possamos ser marcados, Senhor, pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, Deus em Cristo o abençoe. Amados em Cristo, os versos lidos remetem-nos a um momento difícil da vida do profeta Elias. Uma ocasião em que o profeta estava em fuga, vivendo o que ele chamava de uma perseguição. Jezabel, a rainha pagã casada com Acabe, jurou matar o profeta Elias. E Elias, como qualquer outro homem, ainda que tendo Deus e anjos protegendo, precisou fugir para não ser pegue por essa rainha má. Ela já havia outras vezes morto vários profetas. Não seria a primeira. Ela não tinha remorso, não carregava qualquer arrependimento. Antes, entendia ela que fazia um serviço a Deus Baal. Desta vez, esse profeta foge da presença de Jezabel para não ter o destino de outros profetas. E o zelo de Elias era tremendo, e o que ele causava de prejuízo ao governo de Acabe era de uma dimensão de crise, de endemia nacional. Porque este profeta, que proferiu palavras de maldição, de escassez, de crise para o reino. Outros profetas morreram por muito menos. Este profeta era o causador da crise econômica, porque ele proferira palavra que fechou ou que selou o que Deus já havia dito por Moisés, repetido em Deuteronômio, para o seu povo, dizendo que o dia que eles fossem adquirir ou possuir a terra prometida e lá se desviassem do Senhor, o céu cerraria e não daria chuva e haveria grande escassez. Elias pronunciou essas palavras e o céu se fechou. A crise era tamanha que só havia estabilidade alimentar na casa do rei, para alimentar cerca de 850 profetas. 400 de Baal, outros 450 de Azerá, que eram alimentados pelo capricho de Jezabel, para profetizarem mentira, para proferirem mensagens diabólicas em nome de um Deus que não existe, Baal e Azerá. E Elias comprovou bem lá para frente que esses deuses não eram deuses, eram tudo engano e mentira. Este Elias, que poderia ser considerado um profeta fujão, estava nesse processo de fuga, tendo contato com o seu Deus, que lhe levou a beber água do ribeiro, enquanto era alimentado por corvos, a comer na casa de uma viúva, ok? Multiplicando então a comida que estava na panela, ou o azeite na botija e a farinha na panela, e alimentado por anjo, quando esta comida que o anjo trouxe a Elias, comeu 2 vezes para caminhar 40 dias. Nesses 40 dias ele foi milagrosamente sustentado por um alimento que comeu em um só dia. Por 40 dias Elias caminhou até achar uma fenda numa montanha, onde ele entrou e decidiu orar. A Bíblia diz que ele ora e faz a seguinte oração: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso para contigo, e por causa do meu zelo eu estou sendo perseguido. Por causa do zelo eu vou tendo que correr o risco de acabar como todos os outros profetas. Só que dentro dessa leitura
antes de eu chegar dentro do meu contexto, eu entendo aqui algumas coisas que eu já falei com essa igreja e vou repeti-la várias vezes para que vocês compreendam o que Deus colocou também na mente do vosso pastor. Ele entra nessa caverna, passa ali a noite e ele faz essa oração. Após o Senhor perguntar: o que você faz aqui? Parece que existe aqui um ambiente dentro deste contexto histórico, do contexto geográfico, do contexto imediato do texto. Parece que existe aqui algumas falhas que, se nós não lermos bem, não vamos perceber corretamente. Elias recebe a visita do anjo, lhe dá de comer, ele viaja 40 dias e o Senhor pergunta para ele: Elias, o que você faz aqui? E ele responde dizendo que eu tenho sido zeloso pelo teu nome. Zelo é a capacidade de se manter feliz, manter fiel, manter leal ao Deus poderoso, sem mudar, nem por medo, nem por ameaça. Ele era muito zeloso. Ele queria se manter na palavra de Deus. Enquanto muitos se desviaram, muitos acabaram vendendo a primogenitura por causa de um prato de comida. Elias se manteve vivo. Ainda que eu vou passar fome, mas fora do palácio, mas eu vou estar com meu Deus. Alguns aceitaram o prato de comida, se transformaram em sacerdotes de falsos deuses para terem benefícios, para terem ganhos, para terem benesses. Mas Elias se manteve zeloso na presença de Deus. Eu prefiro passar fome, mas fiel a Deus. Prefiro passar necessidade, mas fiel ao Senhor. Prefiro passar por sede, mas fiel ao Deus Todo-Poderoso. Elias estava a viver a consequência da profecia dele. Ele é que disse que não vai chover, mas ele também passou sede. Ele é que disse que não haveria chuva, ele também passou fome, porque não havia trigo em toda a terra. Amados, nós vamos também sofrer a consequência de viver a verdade. Vamos passar pelas consequências de nos manter fiel. Mas não mude a verdade para se beneficiar. Antes, pelo contrário, viva as dificuldades da verdade. Viva as dificuldades da fidelidade. Viva as dificuldades do zelo ao Senhor. Por causa da tua santidade, por causa da tua fidelidade, vais passar fome, vais passar necessidade, vais passar luta, vais ter escassez, vais ter falta de homem. Mas tem muitos homens na cidade, mas não tem homem para levar para o altar. Vou ficar sozinha para ser zeloso ao meu Deus e ao meu Senhor. Então todos nós, em algum momento da vida, viveremos as consequências da verdade que preferimos manter, do zelo que precisamos guardar. E Elias viveu as consequências disso. Mas no meio dessas consequências, Deus não lhe deixou faltar água, levando ao ribeiro. Quando o ribeiro secou, levou à casa da viúva. Quando lá parou, o anjo trouxe comida, porque o Senhor é Deus que, mesmo passando por lutas e necessidades, Ele não deixa nos perecer. Ele vai nos acudir no momento exato, no momento certo. Deus está a te acudir mesmo passando por lutas, creia nisso. Mesmo passando por necessidade, Ele vai te acudir. Se necessário, vai mandar um corvo para te alimentar. Vai multiplicar a farinha na panela da quem tem necessidade para te alimentar. Vai mandar o anjo dos céus, aleluia. Olha só o que Deus fez com Elias. Usou o mundo animal, quando acabou, usou o humano, mas também quando acabou, usou o divino, usou o angelical. Ele vai usar ferramentas ou naturais, ou ferramentas humanas, ou ferramentas celestiais, mas não vai deixar passar por fome até ao fim. Ele vai te acudir nas tuas necessidades. Elias agora está nessa caverna. Elias, o que é que você faz aqui? Como se Deus não soubesse. Sempre que Deus pergunta, Ele quer responder. Sempre que Deus pergunta, Ele é que quer responder. A pergunta de Deus é quase que retórica. O que é que você faz aqui? Como um Deus omnisciente quer saber o que é que fazemos aqui? Parece até a pergunta feita a Adão: onde estás? Quando Deus sabia onde nós estamos. Quando Deus pergunta, Ele não pergunta porque Ele quer saber. Ele pergunta porque Ele quer te localizar. Ele quer que você se localize. Onde você está? Está a fazer o que aqui? Onde você está, Adão? Noutra palavra, Adão, eu não te deixei aqui. Não te deixei aqui. Onde você está? Olha, se vê onde você está. Reconheça teu lugar. Reconheça a posição vergonhosa onde você se colocou. Reconheça a dificuldade que você se pôs. Então, a Bíblia diz que Ele diz para Elias: o que você faz aqui? E Elias disse assim: Senhor, eu tenho sido zeloso. E pelo teu nome estou a ser perseguido. Querem me matar. E o Senhor faz aqui algo interessante para Elias. Olha só. Ele diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares,
mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho. E busco a minha vida também. Na outra palavra, eu sou o último samurai. Eu sou o último a acabar. Faltou só mesmo eu. Mas para não acabar os profetas, ficar pelo menos um fugir. Agora o Senhor está dizendo, agora sai para fora. Põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor. Deus chama Elias para fora. Mas aqui entra uma característica de Deus encontrada várias vezes na Bíblia. Deus chama Elias para fora para falar com ele. Só que para Deus chamar Elias para fora para falar com ele, ele já está a falar com ele, que quer falar com ele. E essa característica de Deus é muito vista na Bíblia. E várias vezes acontece. Noutra palavra, sai para fora que eu quero falar contigo. Isso vos diz alguma coisa? Vos recorda de alguém? Abraão, sai da tenda que eu quero te mostrar algo. Ou o que Deus quer falar com Abraão, ele quer falar lá fora. Só que o que ele quer falar lá fora, está a falar contigo aqui dentro. Vai para fora que eu quero falar contigo. Mas o Senhor já está a falar comigo, sim. Mas existem coisas que eu só vou falar lá fora. Você precisa sair, você precisa obedecer, porque lá falarei contigo. Acontece a mesma coisa com Jeremias. Vai à casa do oleiro, porque lá falarei contigo. E Jeremias vai à casa do oleiro, e o oleiro fazia a sua obra sobre a roda, e como se quebrasse, e o Senhor falou, não posso fazer igual. Então nós temos um Deus que fala, que quer falar conosco. Por isso você tem que identificar quando é que Deus está a falar contigo, que quer falar contigo. Porque há pessoas que na primeira fala entendem que já estão na segunda. Não, Deus está a falar contigo sobre o que Ele quer falar contigo. E esse falar contigo ainda não é o falar. Por isso você não pode morrer no que Deus falou hoje, para você perder de vista o que Ele quer falar contigo amanhã. Então sai para fora que eu quero falar contigo. Então Elias vai e obedece. E sai para fora, e a Bíblia diz que começou a haver um terremoto. Começaram a se fender. E ele viu o terremoto. E o Senhor não estava no terremoto. Mas o que está a se passar aqui? Olha só o que a Bíblia diz. Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor. Quem estava a passar? Passava o Senhor. Como? Como Elias sabe que passava o Senhor? Até parece o caso de Moisés. Quando eu passar e retirar as minhas mãos, me verás de trás. E passava o Senhor. Como? Provavelmente por uma manifestação visível. Elias compreendeu que o Senhor passava. Agora perceba. O Senhor está a passar. E o que acontece é que enquanto ele passa, houve um grande vento, um forte vento, e fendia. Fender é quebrar. Começou a abrir, fender, abrir uma fenda. As montanhas estão completas, só que enquanto o Senhor passa, é como se ele começasse a abrir caminho nas montanhas. As montanhas começaram a se abrir. O Rei da Glória está a passar, e as montanhas começam a abrir caminho. Uau, quão fácil foi abrir o mar, que é mais fácil. O Senhor estava a abrir caminho, fendia as montanhas. Só que Elias identificou que enquanto o Senhor passava, houve um grande vento. Um grande vento, e se fez um grande terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Se ele está a passar, está a se fazer terremotos que fendem montanha, como ele não está. Mas Elias identificou que o Senhor não estava no terremoto. Eu gostaria que os irmãos pegassem isso, porque minha mensagem hoje é simples. O Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um grande vento. Talvez um grande vento. O Senhor não está aí, não está no terremoto. Depois do terremoto veio um grande fogo. E Elias diz assim, e o Senhor também não estava no fogo. Um vento, o Senhor não está no vento. Um grande terremoto, o Senhor não está no terremoto. E se fez fogo. Agora acendeu. Fogo. E o Senhor também não estava no fogo. Fica aqui claro que na cabeça de Elias, Deus não é vento, Deus não é terremoto, Deus não é fogo. Então Elias identifica, está a passar um grande vento, mas o Senhor não está no vento. Logo, o vento não é Deus. Tem um grande terremoto e o Senhor não está no terremoto. Logo, o terremoto não é Deus. Agora vem um grande fogo e o Senhor também não está no fogo. Logo, o Senhor não é fogo. Ou fogo não é
o Senhor. Então temos aqui a identificação de manifestação de Deus, sem necessariamente Deus na manifestação. Então, deixa ler o que eu escrevi aqui, para que eu entre então na minha mensagem. Nós precisamos não incorrer, principalmente os pentecostais, ao risco de pensar que as manifestações de Deus é Deus. O grande problema das manifestações de Deus é nós pensarmos que sua manifestação é Ele. Nós não podemos confundir a manifestação dele com Ele. Há pessoas que viveram a manifestação dele, mas não tem Ele. Só que Elias caminhou com Deus muitos anos para não confundir manifestação com Ele. Então, amado, manifestações de Deus não são necessariamente Deus manifesto. Seus dons não são Ele. Seus talentos não são Ele. São dele. Não podemos confundir o dele com Ele. O grande problema muitas vezes da cristandade pentecostal ou carismática é às vezes perdermos de vista Ele porque ficamos entretidos com o dele. Estamos tão entretidos com o dele que perdemos de vista Ele. Olha o que Elias fez. Veio o vento dele, não está, não é Ele. Veio o terremoto dele, também não é Ele. Veio o fogo dele, também não é Ele. Agora a Bíblia diz, e se ouviu uma voz mansa e delicada, Elias disse, agora é Ele. Dobrou o joelho, inclinou-se diante da voz delicada e fez a mesma oração. A oração que fez no início. Senhor, eu tenho sido zeloso por ti e tenho sido perseguido. E só eu fiquei. E na voz delicada o Senhor diz assim, ainda eu tenho 7.000 profetas que não se inclinaram, não se dobraram e não estão sendo alimentados por Jezabel ou por Acabe. Amados, alguém pegou o que eu estou a dizer? Então Deus não está no vento, Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo. Agora a pergunta é, se Deus não está no vento, Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo, de onde veio o vento, de onde veio o terremoto e de onde veio o fogo? Certamente de forma sobrenatural, o vento não viria se não fosse com Deus. De forma sobrenatural, as montanhas não se abririam. Naturalmente isso não acontece, senão em milhares de anos, com as mudanças das placas tectônicas, e isso aí é uma realidade geológica de milhões e milhões de anos, e em segundos as fendas se rachavam, mas aí Deus não está no terremoto. Só que esse terremoto não existiria sem Deus. Agora vem um grande fogo e Deus não está no fogo. Só que esse fogo não viria sem Deus. A minha mensagem é simples, mas deixa abrir um parênteses para dizer que é aqui que entra a confusão dos que vão chegar na porta do céu, vão dizer, mas eu fiz milagre em teu nome, e vão dizer, nunca te conheci, porque você ficou tão preso ao vento, ao terremoto e ao fogo, que você pensou que eu sou o fogo, eu sou o vento, eu sou o terremoto, é que você abraçou tanto o meu que esqueceu eu. Você ficou tão relacionado com as minhas coisas que esqueceste a mim. E isso aqui é muito presente, líder Nelson, até nas relações humanas. E não se admira nada que haja muitas mulheres e homens também que já estão a casar por interesse, porque ele se apaixonou com o dele e pensou que gosta dele. Não, você gostou do carro dele, não ele. Você gostou da casa dele, não ele. Você gostou da riqueza dele, não ele. Você gostou da família dele, não ele. Aí você se entretém com a riqueza, mas quando chega na cama não beija com paixão, não abraça com alegria, porque você ficou entretido com as coisas que queria ter, que deixou de ter a pessoa que tem as coisas. Na nossa relação com Deus, estamos entrando nesse mesmo caminho, principalmente nós os pentecostais. Se não ver fogo, Deus não está. Se não ver vento, Deus não está. Se não acontecer terremoto do culto, Deus não está. Só que Deus pode não estar no terremoto, Deus pode não estar no vento, Deus pode não estar no fogo. Ele está no silêncio da voz mansa e delicada. Ele pode não estar nos dons extraordinários, nas manifestações marcantes, nos barulhos pentecostais. Ele pode estar no silêncio.
manso e delicado, numa conversa íntima e silenciosa. Um Deus presente na ausência. Alguém diga comigo, um Deus presente na ausência. O grande problema de procurarmos Deus presente no presente é que às vezes nós só identificamos Deus nas coisas que surgem e acontecem. É só que quando lemos a Bíblia, vamos dar conta que Deus gosta de aparecer quando todos desaparecem. Ele gosta de aparecer quando tudo desaparece. É quando não está que Ele está. Vê só o que a Bíblia diz, quando passares pelas águas, quando passares pelos fogos. Ele está dizendo assim, quando ninguém mais vai estar lá, eu vou ir. Porque se você tiver alguém, então não me precisa. É quando todo mundo te abandonar que você vai me precisar. Então eu vou estar na ausência para que vocês entendam que eu sou Deus presente na angústia. Aleluia. Na ausência de paz eu vou estar presente. Na ausência da alegria eu vou estar presente. Então nós temos um Deus presente na ausência. Agora Elias está dobrando-se diante de Deus para ouvir a voz delicada. Porque no terremoto ele não está. No vento ele não está. Pastor Sadak, então está querendo dizer que não vamos mais desejar vento. Não, o vento é dele. O fogo é dele. O terremoto é dele. Ele usa quando quer, como quer, para o que quer. Quando ele se manifestou a Moisés, ele estremeceu as montanhas. Porque ele chega chegando. Ele muitas vezes gosta de fazer esse barulho de apresentação. É o rei da glória que está a descer. Aleluia. A própria terra treme diante dele. Aleluia. Ele gosta muitas vezes dessa apresentação. E até porque nós às vezes precisamos dessas manifestações externas para prestarmos atenção no que ele está a fazer. Mas amados, não condiciona tua caminhada com Deus, tua experiência divina apenas aos barulhos, apenas aos terremotos, apenas aos ventos, ao fogo. Elias estava atento para ver se ele estava no vento, mas não estava. Estava atento para ver se ele estava no terremoto, mas não estava. Ficou atento no fogo, não estava. Estava na voz delicada. Hoje eu vim para falar com os irmãos sobre o Deus que está na voz mansa e delicada, naquele sussurro do ouvido, naquela voz que fala devagar, fala amante, fala lindo, fala como quem não quer falar. Oh, glórias a Deus! Deus está falando com seus filhos e as suas filhas nesse lugar, onde não há barulho, não há vento, não há movimento, mas existe uma voz mansa do poderoso Deus falando contigo. Pastor, parece que Deus me abandonou. Não te abandonou. É nessa situação que Ele está falando contigo. Presta só bem atenção. A voz é mansa e delicada. É tão delicada que você precisa de silêncio total para você ouvir a cada ditongo, a cada sílaba, a cada palavra. Ele é tão silenciosa que você precisa apagar o vento, anular os terremotos, baixar o fogo e deixar sua glória se manifestar claramente. Deus está falando com algumas pessoas em momentos que eles menos esperam, de um jeito que ninguém sabe. Nós estamos à espera de Deus no fogo pentecostal. Estamos à espera de Deus no vento maravilhoso que arrasta, no terremoto que assusta. Mas Ele está no silêncio. O Deus do silêncio. O presente na ausência. E começou a falar com Elias. Elias, não estás sozinho, eu tenho mais 7.000. Eu estou a alimentar profetas com pão e água, debaixo de uma gruta. Não estás sozinho nessa. Mas faz o seguinte, você vai voltar agora. Porque eu tenho uma missão para ti. Eu tenho uma vitória para si. A prova de que o fogo não pode ser descartado é que Elias saiu daí e levou fogo. O desafio que Elias vai fazer mais tarde é: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Mas Elias sabia que fogo de Deus não é Deus. E essa separação, quando feita claramente, vai nos trazer lucidez espiritual. Profecia de Deus não é Deus. Revelações de Deus não é Deus. Você precisa separar Deus das coisas de Deus. Aleluia. Se você ficar preso às coisas de Deus, sem Deus, então as coisas podem te levar numa profunda confusão. Sabe que Satanás muitas vezes usa as coisas de Deus para enganar pessoas? Você sabe que muitas vezes Satanás usa coisas de Deus para destruir pessoas? Você sabe que Satanás muitas vezes usa fogo de Deus? No livro de Jó está escrito: e saiu Satanás contra Jó, e Jó estava no campo,
E de repente veio o fogo de Deus e queimou o campo. Fogo de Deus como? Que queima campo de Jó. Porque Satanás recebeu autorização para tocar nas coisas de Jó. E Satanás pediu o fogo de Deus para lhe ajudar só a queimar. O diabo é tão vazio que até para queimar coisa de Jó precisa do fogo de Deus. E está na Bíblia. Se você olhar para isso, você vai olhar, mas como o fogo de Deus? Caiu o fogo de Deus e queimou. Você consegue perceber? Noutra passagem da Bíblia, nós vemos um espírito que sai da parte de Deus para enganar os profetas falsos. Mas como? Como um Deus verdadeiro dele virá o espírito de enganar? Você consegue perceber? O enganador não tem nada que não tenha recebido de Deus. Nada. O acusador não tem nada que ele não tenha usado ferramenta de Deus para fazer. Aí quando ele tenta, Jesus diz o seguinte: se és filho de Deus, mande daqui essa pedra se torne em pão. Ou não dá palavra, se você já tem poder, Satanás, usa já o poder, transforma você pedra em pão, me dá só já o pão. Ainda quer que Jesus use o poder dele para transformar pedra no pão que ele quer dar Jesus, para Jesus pecar. Diabo não tem nada, nem padeiro é. Até para fazer pão precisa do poder de Deus. Não há nada que ele tenha. Deixa eu usar a frase de Martinho Lutero: Satanás é apenas um cão na coleira de Deus. Ele só vai até onde o dono lhe permite. Ele é o tentador, ele é o acusador, ele é o que usa muitas vezes até as ferramentas de Deus para enganar os filhos de Deus. Até o dono da palavra, até a palavra tentou lhe enganar com a palavra. Jesus disse: eu sou a palavra. Ou a Bíblia diz que ele é a palavra. E agora Jesus está dizendo: está escrito. Ou o diabo está dizendo a Jesus: está escrito. Satanás está dizendo a palavra, está escrito na palavra. Aos teus anjos dará ordem para não tropeçar em alguma. Lança-te aqui até o chão. A palavra lhe respondeu: também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Sai daqui, Satanás. Olha que ele está a usar ferramentas de Deus para desviar Deus de Deus. É incrível como o diabo tenta tudo isso. Ali está a igreja, que se você, qualquer coisa que te cita um Deus, você aceita, já foste. Então você não pode confundir coisas de Deus com Deus. Prefira sempre Deus mais do que as coisas. Está escrito aonde? Como é que está escrito? É assim que muita gente engana. Que maneiro já estão a usar a Bíblia? Livro de Deus, para tirar as pessoas da presença de Deus. Mas Elias, é a maturidade que eu quero trazer para esse povo hoje. Amado, pode vir vento, presta atenção se Deus está lá. Pode vir terremoto, mas presta atenção se Deus está lá. Mas é terremoto de Deus, sim, mas eu quero o Deus do terremoto. Mas é vento de Deus, sim, mas eu quero o Deus do vento. Mas é fogo de Deus, mas eu quero o Deus do fogo. Não quero apenas o fogo de Deus, eu quero o Deus do fogo. Não quero apenas o terremoto de Deus, eu quero o Deus do terremoto. Eu não quero apenas o vento de Deus, eu quero o Deus do vento. Eu não quero apenas as profecias de Deus, eu quero o Deus da profecia. Eu não quero apenas a cura de Deus, eu quero o Deus da cura. Eu não quero apenas os milagres de Deus, eu quero o Deus dos milagres. Eu não quero apenas o pão, eu quero o Deus que é pão. Eu não quero apenas a água dele, eu quero o Deus que é água. Quando você chegar nessa maturidade, ninguém vai te enganar com as coisas de Deus. Um dia Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou mais convosco, mas um anjo meu vai ir adiante de ti. Moisés disse: quem vai ir conosco? O anjo. Vamos ficar aqui. Eu não quero o teu, eu quero o Senhor. Quando nos tiraste era o Senhor à nossa frente. Não vamos continuar com o teu. Só queremos continuar contigo. Alguém está a perceber? Não é o teu, é o Senhor. Se o Senhor não for adiante de nós, não iremos. Amados, essa maturidade que precisamos ter. Anjo de Deus é de Deus, mas não é Deus. Poder de Deus é de Deus, mas não é Deus. E a nossa intimidade não é com coisas, é com a pessoa de Deus. A intimidade que eu tenho com Ele é de pai e filho. Não me dê irmão, não me dê tio, não me faça morar na casa da avó. Eu quero viver com o meu pai, na casa do meu Deus, sob direção do meu Senhor. Hoje, nessa manhã, eu vim para dizer: amados, se vires vento, fica de pé. Se vires terremoto, permanece em pé. Quando vires fogo,
permaneça de pé, mas só se dobre diante dele mesmo. Quando ele aparecer, se incline. Eu não estou me inclinando às experiências espirituais, eu me inclino ao Todo-Poderoso Deus. Eu não me inclino às experiências que ele me dá, eu me inclino a ele, e as experiências passam. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde é que está o terremoto que Elias viu naquele dia? Já não existe mais. Onde é que está o fogo que Elias viu naquele dia? Já apagou também. Onde é que está o vento que soprou naquela montanha? Aquela montanha ainda existe, mas se formos lá, o vento já não está. O fogo que fez naquele dia já não está. O terremoto que fez naquela hora já não está. Porque as experiências passam. Deus não passa. Não me dê coisas que passam, me dê aquele que não passa. Me dê o eterno, me dê o Senhor, me dê Deus. Eu quero Deus em minha vida. Amado, não fique preso às coisas que passam. Se prenda ao Senhor. A Bíblia diz, pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra jamais, 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 jamais passará. Nós podemos ter a mais profunda experiência aqui na Jesus. Acontecer um grande avivamento. Passar na rádio e na televisão. Começarem a vir pessoas do Brasil, da América. Vai passar. O outro avivamento grande que se deu na América. Um culto que começou de manhã, depois estava a durar já 7 dias. As pessoas estavam a viajar, mas também já passou. Nesse momento a igreja se calhar estava fechada. Não tem lá ninguém. Aquele vento passou. Aquele fogo passou. Só que pessoas sábias não se prendem às coisas que passam. Se prende a Deus que não passa. Esse Deus é tão eterno, que ele não passa. Então, amados, as experiências curtas, línguas estranhas receba, dom do Espírito receba, poder receba, fogo me queima, vento me sopra, terremoto me assuste, mas eu quero Deus em minha vida. Eu quero o Senhor em minha vida. Eu quero sua glória em mim. Eu quero sua presença em mim. Eu quero seu Espírito em mim. Eu quero sua voz me dirigir. Eu quero sua direção em minha vida. Eu quero sua repreensão não me abandonar. Eu quero sua consolação, eu quero sua transformação. Eu quero Deus, o Deus presente, um Deus presente até na ausência. Aleluia, não está acontecendo nada extraordinário contigo. Não, Deus não está preso às coisas extraordinárias, aos acontecimentos extraordinários. Ninguém te pediu em casamento ou solteira. Não te apareceu um emprego milionário. O teu visto para imigrar não saiu. Deus não está. Pastor, não está me acontecendo nada. Deus não está, amado, Deus está. No que não está acontecendo é onde Ele está. No acontecimento Ele pode não estar. Pastor, a fulana está lhe sair bem. Pode não estar lá onde está lhe sair bem. É mesmo aqui onde está te sair mal, onde Deus pode estar. Ele pode estar no silêncio sussurrante, naquela voz calada, naquele ventre, na ecografia zero. Aleluia, Ele pode estar nas situações mais adversas da vida. Deus pode estar no silêncio agora. Por isso hoje a oração não vai ser de terremoto. Hoje a oração não vai ser de fogo. Hoje a oração não vai soprar que nem vento. Hoje vamos fazer silêncio. Seria bom que você ouvisse essa voz suave e delicada. Sabe o que é delicado? É uma voz que você precisa prestar atenção para entender o que está falando contigo. É delicado. Já imaginaram um Deus com voz delicada? Uma voz mansa e delicada? Como é que você pensa em Deus? Que viesse e gritaria: filho meu, eis que eu estou contigo e ninguém jamais tocará. E você ouviu uma voz grandiosa. Só que ele está falando delicado. Filho meu. E você precisa inclinar tua face. A Bíblia diz que Elias cobriu o rosto para não ver. E Deus com voz delicada falava. Hoje eu gostaria de pedir a esse Deus de voz mansa e delicada que falasse ao teu coração. Você que veio carregado de um peso, que acha que Deus não está porque não está acontecendo nada relevante. Hoje o Senhor vai se apresentar a ti de maneira extraordinária. Inclina a tua face.
E eu peço a Deus que, se lhe aprover, visitar algumas pessoas com aquela voz mansa. O que Elias precisava ouvir, não ouviu no barulho do vento, não ouviu na força do terremoto, não ouviu no calor do fogo, ouviu na mansidão do silêncio, na delicadeza da voz. Deus vai falar contigo agora. Talvez você estava para tomar uma decisão e a voz delicada vai falar contigo agora. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Eu queria que você ouvisse apenas. Às vezes falamos demais que não damos tempo de ouvir. Viemos ao culto e falamos muito, mas não ouvimos nem um pouco o que Deus tem para nós. Deus vai clarear teu pensamento agora. Vai te esclarecer. Vai te iluminar. Não fique preso às manifestações extraordinárias, marcantes. Deus está presente. Naquele dia que madrugada você abre tua Bíblia para ler, parece que tudo está calado, os pássaros não cantam, os galos não cantam, só você e Deus, naquele silêncio. Faz de conta que só está sozinha nessa sala, sozinho nessa sala. Não tem mais ninguém, só você e Deus. A doença no corpo pode ser arrancada agora. O câncer pode ser removido agora. Teu útero pode ser limpo agora. Os quistos podem ser vencidos agora. Deus está, sem ser condicionado a experiências extraordinárias. Deus está, muitas vezes no silêncio, na voz mansa e delicada. Deus está no dia a dia de uma vida corrida. Deus está aqui nesta manhã. Espírito de Deus, ache teu filho, tua filha. Mova-nos, Senhor, por dentro com seu poder. Nos faça te ver mais do que ver tuas coisas. Não nos permita ficarmos entretidos com teus dons, com tuas manifestações e teu poder e perder de vista o Senhor. Ensina-nos a te ouvir. Ensina-nos a guardar a tua palavra. Que consigamos identificar a tua voz mansa e delicada. Porque Satanás pode imitar fogo. Satanás pode imitar vento. Satanás pode produzir terremoto. Mas jamais pode imitar a tua voz mansa e delicada. Jamais o lobo devorador conseguirá produzir a tua voz mansa. E Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Pessoas há que vieram aqui magoadas, decepcionadas, mas nesse silêncio o Senhor vai te curar agora. Ele vai soprar leve na tua alma. Ele vai clarear teu espírito. Você que veio carregado de opressão, de repressão, de depressão, a glória dele vai te abraçar agora. Espírito de Deus, faça a tua obra na vida desse teu filho e filha. Muitos dos quais vieram carregados de pesos, de tristezas, de mágoas,
de traumas, de passados, de medos, de pavor. Estão fugindo da própria realidade. Estão fugindo da história. Mas, Senhor, eles te encontraram aqui. Melam Tsob, Diana Mosped, Kundiana Toibob, Neseri, Laimno Adbea, Pacateina, Ade Cipro Benarche, Lecote Premnetario Semneari, Neshamacao de no Septo Neadma, Nguriale Pob Nesuris, Omne, Aida Oneso le Prob de Kian. Moabamne, ayo Christe adbab yasaket. Likom ne terikam de rebom ne asem. Não está a acontecer nada de extraordinário, mas Deus está a falar. Pastor, na minha vida não está a acontecer nada. Mas Deus está a falar. Ou você diria, na minha vida está a acontecer muitas coisas. Deus não está nessas coisas que estão a acontecer. É muita luta na minha família. Deus não está nessas lutas. Deus quer falar contigo naquela voz delicada e mansa. Porque dessa voz que virá a vitória sobre essas lutas que chegaram na tua casa, no teu lar, na tua família. Será que alguém pode ouvir Deus? Será que alguém pode identificar Deus? Fora dos acontecimentos ou não? Tua relação não é com as coisas de Deus, é com Deus das coisas. Tua comunhão não são com as manifestações de Deus, é com Deus das manifestações. Pai, se tiver alguém doente de câncer, cura, Pai. Prove nesta manhã que o Senhor está presente dentre nós. Se alguém veio carregado, Senhor, de problemas, resolva, Deus, interfira com teu poder. Glorifica o teu nome. Ensina-nos a te ouvir, a te identificar nos dias simples, nos momentos simples. Alguém vai ouvir essa voz delicada e mansa falar com ele nesta manhã. Não espera um profeta vir hoje te dizer assim diz o Senhor. O Senhor está a falar contigo pessoalmente, com uma voz delicada e mansa. Você pode ouvi-lo? Você pode ouvi-lo? Ele está a falar contigo sobre a tua família. Ele está a falar contigo sobre o teu ministério. Ele está a falar contigo sobre os teus filhos. Ele está a falar contigo sobre a tua empresa. Ele está a falar contigo sobre os teus negócios. Você pode ouvi-lo? Ele está a falar contigo sobre as tuas dívidas. Ele está a falar contigo sobre as tuas preocupações. Ele está a falar contigo sobre as tuas lutas. Você pode ouvi-lo? Deus está a falar contigo nesta manhã. Dai lugar. Dai lugar. Aproveite esse tempo para ouvir Deus te conduzir na decisão que você precisava tomar. É uma decisão difícil de vida, mas o Espírito nesta manhã está falando com voz mansa e delicada. Eu preciso ouvir tua voz. Fala para mim. Eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Olha para mim. Eu preciso.
meu Senhor, preciso de ti para meu modo de ver, para meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor, preciso de ti. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim, pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor, preciso de ti. Eu vou dar mais 3 minutos para você falar com Deus pessoalmente, para você lhe ouvir. Não esteja condicionando tua espiritualidade a acontecimentos externos extraordinários. Não faça isso, meu filho. Minha filha, não faça isso. Não diga que Deus não esteja a falar contigo só porque não está acontecendo terremotos. Porque Deus pode trazer terremotos sem estar nele. Deus pode trazer fogo sem do fogo vir voz alguma. Deus pode soprar um grande vento e Ele não falar no vento. Mas Ele pode falar sem vento, Ele pode falar sem terremoto, Ele pode falar sem fogo nenhum. É só você e Ele. É você e o Pai. É você e o teu Senhor, o teu Salvador íntimo. Oh, fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso. Olha pra mim, eu preciso esse olhar. Fala comigo, Preciso ouvir tua voz. olha pra mim. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Amados, domingo é um dia devocional. O dia de hoje vai definir a semana toda. Talvez você tenha uma conversa difícil para fazer essa semana. Tem alguém para visitar. Tem uma decisão para tomar. Tem um lugar para ir. Tem um lugar para voltar. Não vá sem o Senhor, por favor. Eu estou a insistir pelo Espírito na vida de alguém. Não vá sem o Senhor. Não espere ouvir um vento forte, ver uma visão extraordinária. Deus está falando contigo numa voz delicada. Às vezes no coração, Ele está conversando contigo pela palavra dEle. Para mudar o meu modo de ser, para mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor, preciso de ti. Para mudar o meu modo de ser, para mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor, preciso de ti. Para mudar o meu modo de ser, para mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso te ouvir, preciso te ouvir. Para mudar
como és, meu Senhor. Preciso, 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 preciso te ouvir. 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 Te ouvir, te ouvir. Preciso te ouvir. Preciso, preciso, preciso te ouvir. Preciso, preciso, preciso te ouvir. Preciso, preciso, preciso te ouvir. Preciso te ouvir. Pra mudar o meu modo de ser. Pra mudar meu olhar, meu viver. Para ser como és, meu Senhor. Preciso te ouvir. Pra mudar, aleluia. Pra mudar o meu modo de ser. Pra mudar meu olhar, meu viver. Para ser como és, Senhor. preciso te ouvir. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Bracazzo proprio de Harsi. Levanta tuas mãos. Mansoplemnas. Deus me mandou nesta manhã para te dizer que a tua relação é com Ele. E é da relação com Ele que virão as coisas dEle. Não fique preso às coisas dEle para esquecer Ele. Não fique preso às bênçãos dEle para esquecer Ele. Não fique preso aos dons dEle para esquecer Ele. Tua comunhão é com Ele. E com Ele você terá as coisas dEle. O fogo dEle, o poder dEle, a glória dEle. Da madrugada já estou deitado, mas se Deus me chama, sua voz como um sussurro. Se Deus me chama, se Deus me chama, não tenho trabalhado tanto. Meu coração é grande ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Debaixo dessa atmosfera, sei que pode se colocar em pé no nome de Jesus.
nós queríamos convidar aqui na frente você que, em meio a essa pregação, em meio a essa ministração, a voz do Espírito falou consigo neste silêncio e convenceu-te sobre a necessidade de você render a sua vida a Cristo. Você está aqui e ainda não rendeu sua vida a Jesus, não és cristão, talvez até tenha estado no nosso meio, mas ainda não tomaste a dianteira, o compromisso sério e publicamente com a palavra de Deus. Se você está aqui nessa manhã, gostaria de entregar sua vida a Cristo, querias render sua vida a Jesus, após ter ouvido a sua voz pela sua palavra, por favor, dê um sinal e chega aqui em frente. Nós gostaríamos de orar. Viu, mamãe? Por favor, minha irmã, chega aqui em frente no nome de Jesus. Você que também ouviu a semelhança da irmã, quer entregar sua vida a Jesus, chega aqui em frente, por favor, no nome de Jesus. Obrigado, Deus. Nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, Senhor, somos. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, Senhor, somos. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Obrigado, Jesus. Não há como rejeitar tua presença. Eu vou. já tô indo ao teu encontro, Senhor. Que o Espírito de Deus nessa manhã ressuscita sonhos que estavam mortos. Que o Espírito de Deus nessa manhã ressuscita chamados que estavam mortos. Que a graça de Deus nessa manhã renova a esperança nesse lugar. Você que entrou aqui cansado, você que entrou aqui sem esperança, você que entrou aqui fatigado, que a graça de Deus ativa corações nessa noite. Rabachaca de levosta, repata rabaduçate, alabaxate ribassuta, repapapachaca tacade, alabacaduçate, alabarabaxata rabadoça, repacadoça. Seja renovado onde estás, seja renovado onde estás, seja restaurado pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. ao teu encontro, Aleluia. nem que seja Aleluia. para ficarmos em silêncio, Deus, eis aqui os teus filhos, nem que eis seja aqui esses homens e mulheres simplesmente pelo que nessa prazer manhã de ouvir tomaram a decisão de render seu coração a ti. Deus que sonda os corações, Deus que conhece o profundo e escondido, olhe para a necessidade do coração deste homem, para o coração desta mulher. Que verdadeiramente o teu Espírito os convença do pecado, do juízo e da justiça. E que haja verdadeiramente a marca da tua salvação na vida destas pessoas. E que os seus se alegrem no dia de hoje, por mais um, por mais dois, por mais 3, 4, 5, 6 pecadores que entregam sua vida a ti. Conserva-os em segurança, aquieta os seus corações, dê paz à sua alma, que aquilo que os aflige não fale mais alto do que a tua voz que bradou no silêncio de hoje. Essa é a nossa oração, ó Pai. Certamente que a palavra que saiu da tua boca não voltará para ti vazia. Ela está a fazer o que te apraz, está a prosperar nessa manhã, segundo o propósito pela qual o Senhor a designou. Nisso cremos e oramos, em nome poderoso de Jesus Cristo. E os amados que estão aqui digam amém. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Vão acompanhar o irmão que está atrás de vocês para um breve acerto, por favor. Tenham a liberdade. Glória a Jesus. Os amados podem tomar assento antes. O culto mesmo está longo, mas vão nos perdoar, porque faltava um momento da IBD, né, que está no programa, não foi apresentado. Então, após essa apresentação da IBD, estaremos então recolhendo as nossas ofertas. A IBD, por favor, para o segundo momento, para não
não nos crucificarem. Por conta do tempo, professora Miriam, acelera mesmo um pouco, por favor. A oferta pode passar, né? Para remer o tempo. Então tá bem. Só que atrapalha, vamos passar à frente. Mas amém. Pelo menos da igreja, podem passar no meio dos irmãos. Do pregador vamos tirar posterior à apresentação da escola bíblica por conta da movimentação. Os irmãos me perceberam, amém? Obrigado, Deus seja louvado.
Não dormi se tu não dormes, ele vigia a noite toda. Ele entregou o peito à flecha, o importante é me proteger. Imaginas tu, oh, imagina. Se lembra dos meus erros, o que ele quer é me ver progredir. Ele chora. E ele chora quando eu choro, o agarra em lágrimas pra não cair. Imaginas Oh, imaginas tu. O Deus que perdoa os meus pecados e me dá outra chance de acertar. não se Não se lembra dos meus erros, o que ele quer é me ver progredir. Ele entregou. Ele chora quando eu choro, agarra as lágrimas pra não cair. Imaginas tu. Imaginas tu. Deus como o meu que salva e me livra das maldições. Não se lembra dos meus erros, o que ele quer é me ver progredir. Ele chora quando eu choro, agarra em lágrimas pra não cair. Imaginas tu. Imaginas tu. Já choramos, já lamentamos, agora vamos animar um bocadinho a igreja. Coco, garanhetu coco, coco, garanhetu coco, com Jerusalém. Quanto a isso, queríamos pedir à igreja, por gentileza, se colocasse em pé para nós ofertar na casa do Senhor. Aqui nos balados de frente a oferta do pregador. Se coloca em pé, vamos ofertar na casa do Senhor e dançar juntamente com a EBD em nome de Jesus Cristo. Coco, garanhetu coco, coco, garanhetu coco, com Jerusalém. Coco, coco, garanhetu coco, com Jerusalém. Coco, garanhetu coco, coco, garanhetu coco, com Jerusalém. Coco, garanhetu coco, coco, garanhetu coco,
vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena ser criança, vale a pena, oh, vale a pena ser criança. Eu não conhecia Jesus no mundo, mas em Cristo eu tenho valor, mas em Cristo, oh, vale a pena ser criança. E a igreja aplauda mais forte o nome de Jesus. Glorifica mais forte o nome de Jesus. Não exalta mais forte o nome de Jesus.